Cada um de nós tem uma obra individual a fazer: cingir nosso entendimento, ser sóbrios e vigiar em oração. A mente precisa ser firmemente controlada para que se demore em assuntos que fortaleçam as faculdades morais. Os pensamentos devem ser puros e limpas as meditações do coração, de modo que as palavras da boca sejam agradáveis ao céu e proveitosas aos que nos rodeiam. A mente deve ser cuidadosamente guardada. Nada deve ter permissão de entrar que possa danificar ou destruir o vigor da saúde. Mas, para evitar isso, ela deve preocupar-se com a boa semente que, ao germinar, produzirá ramos frutíferos. O jovem que encontra prazer e felicidade em ler a palavra de Deus e na oração é constantemente restaurado pela fonte da vida. Atingirá uma excelência moral e uma amplitude de pensamentos de que outros não terão ideia. A comunhão com Deus anima os bons pensamentos, as nobres aspirações, claras percepções da verdade e altos propósitos de ação. Os que assim ligam a própria alma a Deus são por ele reconhecidos como filhos e filhas. Estão continuamente alcançando cada vez mais alto, obtendo uma visão clara de Deus e da eternidade, até que ele os torna condutos de luz e sabedoria para o mundo. Isso está escrito na meditação matinal Minha Consagração Hoje, do dia 20 de março. E que assim possa ser na nossa vida, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para que nós nos tornemos condutos de luz e sabedoria para o mundo. Agora, o próximo texto que nós vamos ler está na meditação matinal A Maravilhosa Graça de Deus, do dia 15 de setembro, e diz o seguinte: poucos compreendem ser um dever exercer domínio sobre os pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos. Se, porém, os pensamentos não forem devidamente empregados, a religião não pode florescer no coração. A mente deve se preocupar com as coisas sagradas e eternas, ou, do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades intelectuais como as morais devem ser disciplinadas, e pelo exercício serão revigoradas e aperfeiçoadas. A fim de entender corretamente essa questão, devemos lembrar que nosso coração é naturalmente depravado e somos incapazes por nós mesmos de seguir um caminho correto. Somente pela graça de Deus, aliada ao mais intenso esforço de nossa parte, nos é possível obter a vitória. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que possamos lembrar da nossa natureza e nos aliar na graça de Deus para obtermos a vitória. Agora, o último texto que nós vamos ler está na meditação matinal A Fé pela Qual Eu Vivo, do dia 6 de novembro, e diz o seguinte: o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Isaías capítulo 50, verso 7. A fortaleza de caráter consiste em duas coisas: força de vontade e domínio próprio. Muitos jovens confundem paixão forte e desenfreada com fortaleza de caráter. O fato, porém, é que aquele que é dominado pelas paixões é uma pessoa fraca. A genuína grandeza e nobreza do ser humano mede-se pela força dos sentimentos que ele subjuga, não pela força dos que o dominam. A pessoa mais forte é aquela que, embora sensível aos maus tratos, ainda refreia a paixão e perdoa os inimigos. Os que agem assim são verdadeiros heróis. Que nós possamos nos lembrar disso, meu querido irmão, minha querida irmã, e que possamos aplicar esses conselhos para a nossa vida, não é? Que possamos valorizar aqui essa questão do domínio próprio, né, da disciplina, e que possamos, então, colocar a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.